E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 17h25, boa tarde, finalzinho de tarde, né? 17h25, vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, se achar um crítico, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Vamos que vamos, galera. Vou ser bem direto hoje. Bitcoin cotado nesse exato momento a 77.267,30, né, cara? O Bitcoin, essa semana, ela derreteu e possivelmente falta o quê? 3 horas e 34 minutos para fechamento de vela e nós vamos fechar abaixo das duas médias mais importantes que a gente tinha ainda de suporte, né? De um suporte forte, um suporte sólido que vem defendendo há bastante tempo regiões importantes. Não, essa aqui não, que essa aqui é a próxima que a gente vai falar, né? Mas essa aqui defendeu lá em setembro de 2024, ela defendeu aqui em março de 2025, defendeu em março 31, né? Na verdade 31 e 10 de março, defendeu bem aqui também em novembro de 2025, novembro também, dezembro também. Então a gente passou um tempo aqui andando muito lateral nessas regiões, a gente não perdeu, tentou subir, mas infelizmente o vilão do SDT aqui fez justamente aquilo ali que eu estava com medo que ele fizesse. É justamente esse rompimento do OBV. Lembra que eu falei que esse rompimento do OBV parecia, né, se acontecesse, poderia apressar um pouco mais essa queda do Bitcoin, como fosse lá no ouro, né? Então a gente tem aqui um topo no ABV, né? Esse topo começou ali pelos meados de dezembro de 2025, foi testado em janeiro de 2026 e hoje ele foi rompido. Ou seja, esse topo aqui máximo do STT, ele dessa vez aqui já estava mostrando para a gente que esse rompimento ele teve força, né? Tá tendo força até o momento. Por quê? Porque o OBV ele está rompendo. Quando o OBV ele rompe e o preço também rompe, então é um sinal muito forte aqui que esse rompimento de topo ele tá forte, ele não é um rompimento falso. Agora, se esse movimento tivesse acontecendo, só que o OBV apontando para baixo, o OBV não rompendo ainda esse topo aqui, aí sim a gente ainda poderia ter uma esperança ainda de uma volta aqui do SDT, fazendo com que o Bitcoin ele, ele subisse, né? Deixa eu só tirar aqui para vocês rapidão para mostrar uma coisa para vocês. Oxi, vamos aqui, ó. Vou mostrar só o painel do OBV, né? Então o OBV, ele é muito forte. Aqui teve muita volatilidade. Vamos pegar aqui, ó, quando eu fiz essa linha de tendência, que foi lá em outubro, né, de 2023. Então, de outubro de 2023, então em 26, né, cara? Outubro de 2026 ele defendeu fielmente, tá vendo aqui, ó? Aqui em junho de 2024, né? Então aqui em 2023, 2024 a gente andou bem em cima dela aqui também, aqui em meados de setembro de 2024, testou aqui também em março de 2025 até que a gente rompeu, né? Então a gente fez essa distribuição aqui no OBV e nota que essa linha aqui, ela dificilmente ela é rompida, né? Até que chegou nesse ponto aqui, que foi justamente o ponto ali de 10 de novembro de 2025. A gente ficou para baixo e tá andando lateral, certo? Deixa eu só pegar a canetinha aqui, galera, só um minutinho, cadê a canetinha? E tá andando lateral. Se a gente conseguir, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Consigo. Tá. Então, se a gente for agora perceber, eu tentei dar o zoom para vocês aqui para a gente começar a perceber isso. Olha o que o OBV está nos falando aqui. Tá vendo que ele está no lateralzinho aqui, inclinando um pouquinho, agora ele está começando a apontar um pouquinho para baixo. Então, o que acontece nesses movimentos é justamente isso aqui, cara. Vamos lá. Ó, o que pode acontecer agora é o OBV ele começar a apontar para baixo, né? A VW do OBV. Então, o que acontece? Agora, toda vez que o mercado ele vier buscar essas regiões aqui, essa linha ela vai servir de resistência, né? Então ela vai acompanhando aqui. Esse cenário aqui é um cenário extremamente pessimista para o Bitcoin, né? Porque agora a prática é justamente acontecer isso aqui, né? Então a gente está andando aqui meio que lateral, a gente perdeu uma distribuiçãozinha aqui, né? A gente fez uma distribuiçãozinha aqui, deixa eu colocar isso bem certinho aqui para vocês. Aqui se a gente for colocando aqui, ó, a gente tinha uma distribuiçãozinha aqui e a gente perdeu essa distribuição. O OBV aqui não ganhou, não fez aquilo que eu estava imaginando que ia acontecer, que era um movimento de alta. Eu comprei nos 82, como eu falei para vocês. Não vou comprar Bitcoin agora, tá bom? Possivelmente eu vou zerar algumas posições minhas, né? Vou esperar o fechamento para ver como é que ele vai reagir, mas possivelmente eu não vou ficar fazendo desse aburro aqui, galera, porque a galera fala muito assim, que fica muito fácil, né? A galera chega e fala assim: "Ah, caiu
bora fazer DCA. Mas existe um DCA que é burro, é justamente esses DCAs aqui, porque, cara, diante de uma distribuição dessa aqui, um movimento desse que aconteceu com o SDT rompendo as máximas, cara, isso aqui tem cara que vai despencar mais forte. Então, para que eu vou fazer DCA nesse momento? DCA é justamente em pontos importantes, que é o que nós vamos ver já já. É onde eu posso, né, imaginar ali que eu iria fazer o meu DCAzinho, a minha compra, né? Então, nesse exato momento aqui, o que tá dizendo aqui o Bitcoin é assim, cara, ó, não deu, tô tentando subir, não tô conseguindo. E de fato, galera, eu estou errado, né? Aqui eu assumo meus BOs. Tanto que eu comprei nos 82 e me lasquei agora nessa compra, né? Porque agora o mercado tá vindo aqui para baixo, certo? Então aqui eu estava errado, né? Então não tenho o que falar. Agora vamos aqui, ó. Eu tenho aqui o nosso canal de abertura, que eu peguei as últimas velas, e aí a expansão dela, a gente tem aqui a nossa zona neutra. O que acontece pela FiMate, né? Pela FiMate, o que acontece? Quando ele rompe essa região aqui, a gente faz uma venda e o stop ele fica logo acima dessa caixinha, né? Para dar tempo de o mercado trabalhar, porque o mercado ele pode fazer isso e tal, vir aqui, vir buscar essa região e começar a cair novamente. Então é uma tendência sendo aqui desenrolada não, sendo aqui desenhada aqui, né, para o Bitcoin. Então, geralmente, na FiMate a gente usa dessa maneira aqui. Então, a gente tem um canal, a gente pega as 4 primeiras velas. Eu peguei essas velas aqui de maiores volumes, obviamente, eu trabalho com volume. E aí, a gente rompendo essa região, a gente tem esse gatilho de venda aqui no Bitcoin. E é justamente esse gatilho que eu estou vendo. Ah, mas tu tá vendo isso só porque tu tá vendo a FiMate? Não, porque eu não uso a FiMate só para fazer entrada, eu não uso ela como regra para tudo. Pô, o meu maior volume aqui, tá onde? Tá aqui em cima, tá lá na região aqui dos 87. Então aqui não tem como eu pensar em compra agora nesse momento, né, cara? Então, tipo assim, ele vai coincidir aqui com a FiMate. Então aqui eu teria que meter uma venda, é por isso que eu quero desfazer de algumas posições. Então os possíveis alvos aqui para o Bitcoin, né? Eu já estou contando que nós vamos fechar abaixo, não tem como fazer um pavio agora aqui, faltando 3 horas aqui para fechamento de candle, né? Falta aí 3 horas e 27 minutos, não tem como. Então o que acontece? Eu pegaria esse ponto aqui e já traçaria aqui, ó, certo? Aí eu tenho um alvo, que seria ali nos 60 mil dólares, seria o canal medido, esse canal aqui expandido para cá. Então eu tenho 60 mil dólares. A gente vai logo fazer isso? Vamos. Vamos fazer isso, vamos. Pô, pronto. Eu tenho agora 60.236,84 dólares. Seria o take de nível 1 que a gente chama, ou seja, medir a expansão do canal de abertura com zona neutra, jogando aqui para baixo. Isso aqui eu faço direto no ouro, né? Vocês acompanham aqui que eu sempre coloco a análise do ouro aqui no final para vocês. Então esse rompimento aqui vai levar, pode levar o Bitcoin para vir buscar essas regiões. Eu acredito que se a gente romper de fato já as melhores regiões aqui a gente já perdeu, que isso pode ter uma grande oferta, né, por Bitcoin, então a gente vendendo Bitcoin aqui, estopando as posições para fazer com que o mercado ele venha no mais terrível, buscar a região de 53.691, né? Isso vai ser confirmado quando fechar agora esse candle, cara, né? Porque aqui tem muita gente comprada aqui. Pode ver, ó, teve muita gente comprando aqui para não deixar o preço fica abaixo do preço médio. Então o mercado ele comprou bastante, foi para cima. Quando ele chegou aqui uma, duas, três vezes, o mercado falou assim, cara, eu vou ter que comprar, eu não posso deixar passar aqui para o meu preço médio, abaixo do meu preço médio, então vamos comprar. Então a galera compra Bitcoin aqui justamente para ele ficar acima do preço médio. Então tem muita gente comprometida nesses pontos aqui, tem muita gente comprometida nesse camarada aqui, que é lá de 2024, não é 2023, nem lembro. Então tinha muita gente também comprometida aqui para segurar esse preço. Então essas mesmas instituições que compraram nessas regiões aqui estão vendo que o preço médio agora deles aqui estão sendo violados. E isso aqui não é bom. Então, como tem muita pressão compradora nessas regiões, o que acontece? Um stop de uma venda, né, vai fazer com que o mercado ele caia com mais força. Então a gente tem o primeiro alvo aqui nos 60.236 ponto. Vamos lá que eu sou bem específico. 84, galera, tá? Esse aqui seria o próximo alvo, caso o mercado ele feche abaixo dessas regiões, beleza? Então eu já deixei aqui no ponto. Ah, tu pode traçar os 50%, tá aqui, o 50%, galera, ele está aqui, ó, nos 67.553,62, beleza?
E eu vou te dizer se o mercado ele pode chegar nessa região aqui, olhando o gráfico que ninguém olha, que é o USDT. Esse gráfico é o Coringa para o Bitcoin, tá bom? Então eu não vou traçar os 50%, eu vou deixar só nessa região aqui, beleza? Deixa eu ver só uma coisa aqui, se ele vai mudar isso aqui em visibilidade. Eu não quero, eu só quero em semanas aqui. Beleza. E eu vou pegar esse aqui. Não, esse aqui. Beleza. Vamos pegar aqui para ver um gráfico mensal. No gráfico mensal, olha o que está acontecendo aí, que é loucura, né? Aí é loucura demais, meu amigo, porque olha o seguinte, no gráfico mensal a gente tinha esse desenho, a gente tinha esse topo aqui lá de 2024, depois em junho de 2024, a gente chegou a bater nesse topo lá em meados de março de 2025, né, onde a gente fez esse desenhozinho aqui, né, então a gente pegou essa agosto de 2024, ligou esses pontos, e a gente pegou aqui novembro, também ligou esses pontos aqui, até que a gente derreteu lindamente, rompeu essa linha de tendência de alta e está rompendo o topo de 2024, né? De março de 2024. Tá vendo aqui? Ele já rompeu, ou seja, ele já fechou aqui e está baixo. Ou seja, é um sinal bem negativo. Mas olha aqui embaixo, eu tenho esses últimos topos. Então pode ser que o mercado ele bata nesse 50% e comece a subir novamente, né? Quem sabe? Então isso aqui daria mais ou menos aqueles preços que a gente está calculando lá, né? Só que eu não vou deixar isso aqui desenhado aqui para vocês. Mas já é um ponto chave aqui para eu olhar, beleza? E então eu marquei pelo semanal, né? Eu não marquei pelo diário. Então esse aqui é os pontos interessantes, né? E o maior volume de todo o gráfico mensal aqui do BTC dentro da Binance mesmo aqui, a gente tem aqui no 1º de setembro de 2022. Esse camarada aqui de 1º de setembro de 2022 está defendendo o mercado aqui desde essa época, né? Então, na verdade, ele defendeu aqui em outubro de 2022, novembro de 2022, dezembro de 2022 e aquele deu a lapada aqui em 1º de janeiro de 2023, colocando toda essa alta aqui. Quem está dizendo isso para mim? Cara, se for pegar aqui, botar um heatmap aqui, a gente vê que é o maior volume que tem, tá nesse camarada aqui, ó. É o maior volume que tem. Se tu for diminuir aqui tudo, tu não vai encontrar um volume maior do que esse, né? Então esse ponto aqui é um ponto interessante que a gente tem que observar. E o preço médio dessa galera que comprou lá está em 31.177. Tu tá falando que vai acontecer? Não, tô falando nada. Eu só tô falando que o preço médio aqui do gráfico mensal é nessa região. E esse desenho aqui para mim é muito interessante, né? Então aqui a gente tem que ter bastante cautela porque o preço do OBV tá rompendo esses últimos pontos aqui, o que é muito, muito, muito perigoso para o Bitcoin, certo? Então possivelmente eu vou começar a zerar algumas posições minhas, certo? Vamos voltar para o semanal. Então no semanal vocês já estão sabendo, né, que se o mercado ele fechar abaixo ali da região de 77, a gente abre um rally para vir buscar essas regiões. A expansão máxima está nos 60 mil dólares, né? Então quem quiser fazer DCA aí que faça. Eu realmente não faço porque como eu já estou aqui nos 82 e estou vendo que está perdendo preço médio, é loucura, né? Agora o grande vilão, como eu falei para vocês, cara, o grande vilão é o SDT, não tem como. O SDT aqui que tá mandando em tudo. O que eu falei para vocês. Cara, olha só como ele respeitou 50% desse canal aqui, ó, que estava no 5,94%. Ele veio até lá embaixo, ele veio baixar uma mínima ali, não conseguiu, voltou para cima, respeitou bem. Eu não vou nem mexer nesse canal do SDT, nem vou mexer. Então o que acontece? A gente está tentando romper os 7,20. Ele chegou a bater uma máxima de 7,34, né? Então é isso aqui que está empurrando o Bitcoin para baixo, que a galera não fala. Então a galera, o que está acontecendo? Está fazendo caixa aqui. A galera está encarteirando o SDT. A galera tá, não sei o que se vai acontecer alguma merda, não sei, sabe que a galera aqui tá encarteirando o SDT. Então, quando a gente tem essa demanda, essa dominância por SDT, a gente tem essa queda, né? Então significa que eles estão tirando dinheiro do Bitcoin e jogando para dólar, né? E quando a gente tem o inverso aqui, que é o desencarteiramento desse ativo, a gente está tendo aqui a retirada de dólar, né? Então a galera tá tirando o dólar aqui e colocando aqui nas altcoins, colocando no Bitcoin. E o que nós estamos vendo é o encarteiramento de USDT. Então o mercado ele fica mais fraco e tem essas quedas, tá? Então o que acontece? Agora, sendo bem técnico para vocês, isso aqui aconteceu no ouro na semana passada, eu vou já chegar no ouro para vocês, beleza? Então a gente está vendo esse movimento aqui, esse rompimento, né? E esse rompimento aqui é um rompimento de força. Por quê? Porque ele está rompendo os topos que tinha aqui e o OBV está gritando para cima, rompendo, entende? Então isso aqui é uma força compradora. E isso já me preocupa, porque aí a gente vai ter que pegar aqui o nosso camaradinha e já começar a jogar para cima aqui, para fazer os próximos pontos. E aí eu vou ter que vir aqui, vou bater aqui o olho, né?
e vou fazer a mesma coisa. A mesma coisa que eu fiz no Bitcoin é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Então, se o mercado ele de fato for buscar 8,18%, o Bitcoin ele tende a sangrar aí muito mais. Ele pode chegar assim nessas regiões aqui de 50% aqui a 100% nos 60 mil dólares. Então tudo depende daqui, cara. Então eu já sei que esse semanal aqui vai fechar acima, então não tem como eu ficar falando coisa bonitinha aqui do Bitcoin para vocês, beleza? Então assim, de fato, eu confesso que eu errei aqui, né? Porque eu estava confiante que o mercado ele poderia segurar no máximo nessa região aqui para poder subir. Não foi o que aconteceu. Então nessa compra aqui, que eu comprei nos 82, eu já estou ficando negativo. Mas o meu preço médio está muito bom, né? Então, de qualquer maneira, eu não quero ficar segurando essa batata aqui se acabar vindo para baixo com tudo, beleza? Então, o que acontece? Agora o fechamento desse USDT aqui vai ser interessante, porque a gente vai saber se a gente vai partir para o próximo alvo, que seria 7,66 a 8,18. Eu não vou marcar 50%, assim como eu não vou marcar 50% no Bitcoin, beleza? Então vamos trabalhar com essa hipótese que o mercado ele fecha essa semana, que eu acho que não vai fechar acima, né? Se não fechar acima dos 7,20, corre o risco de o mercado corrigir para vir buscar novamente 6,74, o que faria o Bitcoin dar uma respirada e vir buscar a região de 85, 84 mil dólares ali novamente. Isso aqui é um ponto. Agora, se o mercado ele fechar acima dos 7,20, a tendência aqui é maior ele querer buscar 8,18, que faria o Bitcoin aqui ele dar uma corrigida mais forte. É como eu falo para vocês, Esse gráfico subindo faz o Bitcoin derreter. Esse gráfico aqui, ele caindo, faz o Bitcoin, cadê o verdinho? Faz o Bitcoin subir, certo? Então é justamente o que estou falando para vocês. Se o mercado aqui ele fechar abaixo dos 7,20, pode ser que a gente tenha uma retração para vir buscar a região dos 6,74, fazendo com que o Bitcoin ele não rompa essa região e suba para o 85. Essa é a lógica. Agora, uma vez que esse gráfico, por mais que ele feche aqui abaixo dessa linha de 7,20, mas ele começa a romper aqui, aí sim ele vai buscar esses dois níveis, o que faria o Bitcoin buscar o primeiro nível aqui de 50, romper nesse 50 e vindo aqui nos 8,81, faria o Bitcoin chegar nos 60, beleza? Então, esse é o grande risco aqui do game. Esse é o grande risco do game, beleza? É isso aqui que me preocupa no Bitcoin agora. E, infelizmente, a gente está passando por isso. Eu não queria, mas isso aqui foi avisado, cara. Isso aqui, deixa eu tirar vocês aqui. Isso aqui foi avisado, eu tenho como provar lá no Twitter. Quando a gente ainda estava chegando nesse movimento aqui, quando a gente estava chegando aqui, eu ainda pensei assim, cara, eu vou desfazer minhas posições de Bitcoin, pelo menos 50%, mas eu queria 135 mil ou 132 mil dólares. De qualquer maneira, acabei me lascando, né? Porque eu tinha todo esse desenho aqui, ó. Na verdade, eu estava aqui em um desenho aqui de... Meu nome? Uma linha de tendência aqui, um triângulo grandão, eu me lembro muito bem, mas está lá no meu Twitter, cara, falando aqui que isso aqui seria o grande problema para o Bitcoin, que quando o mercado chegasse nesse ponto aqui, o que ele poderia fazer? Justamente o que está acontecendo agora. Isso está muito bem escrito nas minhas análises também lá no YouTube, né? Que o mercado ele poderia fazer o topo máximo, ele estava fazendo o topo máximo na verdade, caiu, poderia vir buscar 50% e faria esse movimento, o que faria o Bitcoin despencar. Cara, tá lá no Twitter e tá lá aqui também no YouTube, né? Então, justamente, olha onde ele foi defender. Justamente em cima da POC, que estava nos 4,11. Essa aqui é a região de 4,11. Vamos ver um gráfico mensal da vida? Do gráfico mensal, acho que eu não tracei nada, não. Não tracei nada, não, gráfico mensal. Gráfico mensal, não. Mas o SDT, ele tá com bastante força, cara. Bastante força mesmo. Isso é um grande problema pro Bitcoin, tá? É um grande problema, porque a gente tá rompendo esse topo aqui, certo? Galera, sobre o Bitcoin é isso. Liquidez de Bitcoin. Cara, as maiores liquidações que teve no Bitcoin foi lá em fevereiro de 2025, foi aqui em outubro de 2025 e foi em novembro de 2025. Essa liquidação que teve aqui, ó, agora recente, essa foi a maior, né? Foi quase em duas idênticas. Essa que tá tendo aqui agora não foi lá essas coisas não, galera. Não foi essa liquidação toda. Foi uma liquidação muito grande, mas em comparação com as demais, não chega nem perto. Não chega nem perto das liquidações. Entende? Então assim, eu tô no gráfico semanal. Vamos pegar um diário. Diário, se for botar de H1 aqui,
É loucura. Pode ver, até que no diário, a maior liquidação que a gente teve no diário foi em outubro de 2025, que foi nesse candle aqui, ó. Aí aquela história de 50% não passou, entendeu? Então aqui a gente não teve liquidação tão forte, tá? Agora se tu for pegar aqui como esses caras gostam de fazer enxame, uma hora, tu vai ver, ó, aí tu vai ver lapada aqui pra baixo. Uma hora não dá pra ver muita coisa não, galera. O negócio semanal é o gráfico diário, beleza? Então no gráfico semanal a gente não tem tanta liquidação assim como a galera, né, tá falando aí. Em comparação com as outras liquidações que passaram, beleza? No painel aqui do Bitcoin, a gente consegue perceber que diariamente, não, mensalmente, a gente teve, ó, o mercado ele chegou aqui lá em mês 2, 2025, com a liquidação, teve uma saída, na verdade, aqui de 3,56 e agora 3,48, quase igual, né? Aí depois que teve essa liquidação aqui, depois que teve essa saída toda aqui, o mercado ele disparou. Aí o mercado veio para cá, só que agora o mercado tá vindo para baixo. Ele não parou aqui, veio para cima como em 2025, né? Então aqui em 11 de 2025, a gente teve 3,48. Teve uma saída também aqui em 12 de 2025. Aqui é 12. 11 de 12. Também de 1,09 bi. E agora ainda não acabou. Ah, já acabou, né? Então já virou aqui de 1,61 bi, ó. 1,61 bi. Então, novembro foi 3,48 bilhões de saída de ETFs. Dezembro, 1,9 bilhões. Em janeiro, 1,61 bilhões de saída dos ETFs. Certo? Beleza? Então, só para deixar claro para vocês, galera, o Bitcoin... Ah, uma coisa aqui importante. Uma aqui, ó. Olha o que acontece com o Bitcoin. O Bitcoin, ele tá justamente no gap de 2024, né, cara? Ó, se for vendo o que é, ó. Lembra aqui, ó, 2024. 2024 a gente deixou esse gap aqui nos futuros. O mercado ele veio, caiu, segurou bem aqui e depois pô para cima. E olha onde o mercado está vindo novamente. Justamente dentro do gap de 2024. Dentro do gap de 2024. Certo? Interessante. Outra coisa interessante também aqui, ó. Olha só. Olha os níveis de volume. Eu deixei assim bem pequenininho para vocês olharem. Olha os níveis de volume. Olha como cresceram ali nos meados ali de 2025, ó, finalzinho de 2025, tá vendo? Aqui começou o ano, 2025, né? Então aqui, ó, só volume pequenininho, 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 pequenininho. Aí começou uma explosão de volume aqui no Bitcoin. E vamos ver onde que foi esse aumento, né? Se eu for pegar aqui, ó. Se eu for pegar aqui. Vou pegar daqui, ó. Peraí que isso aqui tá grosso aqui. Lá ele. Ó, vou pegar aqui, ó. Pegou daqui. Ó lá, então começou aqui, cara. As liquidações começaram aqui, ó. A maior foi aqui. Certo? Ó, então tudo isso aqui, cara. Então todo esse movimento que o mercado ele fez aqui de queda aqui, ó, aqui nos topinhos aqui, olha o tanto de volume. Então aqui a gente tem volume baixo, volume baixo, volume baixo, só que aqui explode o volume, né? O volume explodiu aqui em 2025, né? Finalzinho de 2025 praticamente. Ele já estava aqui bastante volume ali no topo do mercado. Pior que eu não acompanhava esse aqui onde eu acompanho, né, onde eu faço minhas operações, e acabei que não acompanhando essa merda aqui. Mas enfim, eu queria mostrar isso aqui para vocês. A gente está justamente no gap lá de 2024. Será? O gap de 2024, ele bateu ali, ó, ele bateu 74.530. Ele bateu 74.530, depois ele, ó, subiu. E ele subiu bem. Aqui vamos ver aqui, ó. Pegou daqui para cá, ele chegou a bater máxima aqui de 69% depois que bateu nessa aqui. Então, será que a gente vai bater nessa região aqui mais ou menos e chegar e vai novamente? A gente não sabe, né? A gente não sabe, mas a gente está dentro do gap de 2024. E isso é interessante falar para vocês, né? Beleza? Então a gente já tem tudo aqui desenhado, tudo mapeado. Infelizmente a gente estava errado, porque eu acreditei de fato, e estou aqui falando para vocês, acreditando em uma alta, porque o mercado estava dentro de regiões importantes, tanto acreditando que eu comprei nos 82, né? E falei que eu não ia comprar porque o mercado estava perigoso. Eu estava avisando para vocês que o mercado estava perigoso nessas regiões, mas que eu gostava de risco e por isso eu gostaria de comprar mais se acontecesse aqui o inverso, né? Se o Bitcoin, se o OBV aqui ele começasse a subir aqui, rompendo essa linha, e se rompesse esse ponto aqui, eu compraria mais Bitcoin. Mas como eu comprei no 82, não teria mais como ficar comprando aqui nessas regiões, beleza? Então assim, isso aqui foi avisado também
que o grande perigo, o grande lance, o grande problema seria o SDT, o rompimento dessas regiões, como aconteceu aqui, o rompimento do 6,74. E agora o perigo é isso aqui, ó. Se a gente romper o 7,20 e for buscar 88,81, 8,18 de dominância aqui no SDT, Bitcoin, a gente vai ver Bitcoin na casa dos 60, né? A gente vai ver Bitcoin aqui na casa dos 67, 60 mil dólares, né? E se isso aqui acontece, é isso aqui, é os patamares que a gente vai vir buscar o Bitcoin, certo? Beleza, galera? Então é isso. Agora, vamos aqui rapidamente pro ouro, né, galera? O que vocês acham que aconteceu com o ouro na semana passada? Cara, eu não me ferrei no ouro, pera aí, rapidão. Pronto, tamo no ouro, galera. Tamo aqui no gráfico semanal. Uma coisa que eu vou logo dizer pra vocês aqui. Eu tenho muita raiva disso. No semanal, galera, geralmente quando a gente vira o ano, eu geralmente costumo a fazer o novo canal. Então a gente está vendo um novo canal aqui no Bitcoin. Bitcoin não, perdão, no Shao. Então o Shao, como deu essa pernada grande aqui, cara, eu falei, cara, não vou pegar esse volume todo aqui e fatiar. Não vou fazer isso. Poderia? Poderia. Mas eu peguei uma, duas, três, quatro. Eu peguei as últimas duas velas do 2025, as duas últimas início de vela de 2026. Então eu marquei aqui o meu ponto de canal de referência e zona neutra. Rompimento de zona neutra, primeiro nível no 54,10. O que aconteceu? Foi lá no 54,10 e começou a retrair, certo? Então esse aqui eu apresento para vocês um novo canal do Shao, é o canal que eu vou trabalhar em 2026. Então, pela lógica, a gente está rompendo ali, a gente já fez o primeiro rompimento, que era o do canal de referência, né? Então a gente tem um canal canal de abertura, é o canal de referência aqui, né? E canal de zona neutra, exatamente. A gente rompeu zona neutra. Então, aqui, um indíciozinho de compra nessa região aqui para buscar os próximos níveis, como aconteceu aqui em 2025. Eu tirei aqui a marcação para vocês, né? Todas as marcações. Mas é justamente isso aqui. Subiu bastante ouro. Então, a gente não sabe o que vai acontecer agora no ouro, né? Mas, beleza? Vamos para o gráfico de H1 para a gente ficar mais tranquilo aqui. Estou no gráfico de H1 do ouro. Ah, não, aqui é o diário. Engraçado, é bom ver o diário, porque olha só aqui, ó, esse candle aqui deixou um volume bem grande no gráfico diário. Interessante. Mas vamos pro H1. O H1 tá aqui, galera. Olha a minha entrada. Galera, olha a minha entrada. Deixa eu coisa com vocês aqui, ó. Pera aí. Começar com tudo. Vamos ver aqui. Histórico de negociações. Pronto. Vamos lá. Pera aí, rapidão, galera. Pera aí. Então vamos lá. O que acontece então, né, galera? Olha assim, ó. Deixa eu ver aqui. Que tá muito longe. Pronto, aqui foi onde tudo aconteceu, né? Cara, tá aqui, ó. Isso aqui foi minha entrada do domingo. Cara, olha a minha entrada, foi aqui, nesse ponto. O mercado ele andou ainda 7 mil pontos ao meu favor. Depois pegou meu 0 a 0 e depois subiu, galera. Simplesmente ele depois subiu, né? Depois ele subiu, aqui, ó. Ele chegou a bater ali 55 mil pontos, galera. 55 mil pontos. Ele acabou chegando. E aí veio com tudo para baixo, cara. Ou seja, pô, se eu não tivesse pego esse 0 a 0 aqui, ele subisse 55 mil pontos e voltasse aqui e pegasse meu 0 a 0, ia ficar muito puto. Né? Mas já pegou meu 0 a 0 no próprio domingo. Acho que o domingo ele andou muito lateral, pegou e na segunda-feira que ele começou a disparar. Né? Então eu acabei fazendo tudo certinho aqui, peguei um 0 a 0, não consegui pegar. As duas últimas semanas eu peguei pontuações boas, mas essa semana aqui eu realmente não peguei nada. E vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa essa semana, né? Então a gente não tem base ainda de nada aqui, a gente só sabe que caiu bastante o ouro, né? O ouro caiu bastante. Então a gente não conseguiu pegar essa valorização. Deixa eu ver um negócio bem aqui no Bitcoin. Não, pegar aqui no Bitcoin. Não, esse Bitcoin. Eu ia falar alguma coisa do Bitcoin aqui, mas enfim. Beleza. Pois pronto, né? Então aqui já tem a nova marcação. Já tem a nova marcação aqui para o Shao, que é justamente esse ponto que eu falei para vocês, né? Então aqui a gente, pelo canal aqui que eu já marquei de 2025 para 2026, a gente já tem aqui uma tendência, né? Uma tendência entre parênteses aqui, entre aspas, na verdade, de alta aqui nessa região, né? E agora no gráfico de H1, vamos ver aqui. Vamos ver se tem algum volume grande aqui no H1 para a gente ficar de referência. Não tem volume ficar de referência aqui no H1, né? Não sei, né? Não sei, mas ele ficou abaixo da abertura do
da semana passada. Isso aqui é muito raro de acontecer, galera. Tu acredita? É por isso que eu comecei a fazer esse Paranauê aqui comigo, né? Eu comecei a fazer isso, porque é muito ruim, acho que foi para baixo, tu chegar e comprar nessas regiões aqui e na semana o mercado vir e ir contra. Muito difícil de acontecer. Por isso que eu comecei a fazer esse negócio aqui de swing. Eu fazer a entrada no domingo e deixar, porque eu sei que é muito difícil o mercado voltar contra a tua posição, mas acontece. Olha aí, voltando tudo aqui, entendeu? Acontece. Então a gente pegou um 0 a 0. Pelo menos a gente não deixou dinheiro na mesa. A gente pegou apenas um 0 a 0, né? Então vamos ver como é que o mercado ele vai abrir, né? E vamos ver se a gente pega aqui uma coisinha boa, né? Para onde for agora eu vou, né? Apesar que a gente está dentro do canal aqui de zona neutra do gráfico semanal. Vamos ver se a gente consegue pegar uma comprinha aqui, uma vez, não sei, para onde for eu tô indo aqui hoje. Para onde for eu tô indo hoje. Vamos ver outra coisa aqui? Só um minuto. Ó, beleza, o que eu queria mostrar para vocês é justamente como é que tá o Gold Radar, né? Que é o aplicativo que eu tô montando. Ele começou a me dar um score de 1.1 pelo menos, né? Para essa semana aí. Esse aqui foi o fechamento da semana da sexta-feira, né? Pelo menos ele tá marcando 1.1. A gente teve uma melhora aí no desempenho, né? Então a gente tem aqui uma tendência aqui, ó, de compra moderada, como é que fechou aqui tudo aqui, as variações que a gente teve na semana, pelo menos aqui no Gold Radar aqui tá com score de 1.1. Então vamos ver se isso vai ficar, né? Outra coisa aqui, lá no outro aplicativo que a gente está montando, a gente está com, ó, eu coloquei lá, né, o zero, que foi dia 25, então não contou pontos aqui, então eu continuo aqui com 58.814 pontos comecinho dessa semana, né, tirando só o último de dezembro, que foi aquele trade que eu deixei para minha noiva, né, que eu fiz para ela, mas foi no finalzinho, foi a última semana, se eu não me engano, de dezembro. Então a gente continua aqui com 58.814 pontos no total, com uma taxa de acerto de 100%, né? Porque eu não estou contando aqui esse 0 a 0. 0 a 0 não perdi dinheiro, protegi dinheiro, né? Então tá contando esse aqui. Aí quebrou minha sequência, tava com sequência de 4, né? 1, 2, 3, 4. Eu tava com uma sequência de 4 aqui. Essa sequência ela é quebrada, né? Então 4 gains aqui consecutivos, ele vai contando aqui, ó, a sequência, certo? Então, como quebrou agora no 0 a 0 aqui, então aí eu voltei pro 0 novamente, beleza? Mas aqui tá tudo certinho também. Vamos ver lá nas reservas aqui de ouro. O que aconteceu aqui, vamos ver aqui no mês. Cara, a gente não tem uma coisa aqui. Mensalmente aqui. A gente teve, ó, se for comparar aqui os últimos, né? Porra, a gente teve aqui uma entrada aqui. 27, total de 35 toneladas. Aqui, vamos ver no mês, eu prefiro ver no mês. Vamos ver aqui, peraí. No mês, a maior que teve foi aqui, né? Não, peraí. Porque aqui quando eu tiro essa merda, ele não aparece pra mim a data. Ó, ele fica com umas qualidades aqui da merda aqui, peraí. Peraí, galera. Oxe, não, coisa não. Enfim. Tá, então vamos ver aqui, ó. Esse mês aqui, a gente teve só 75, mês passado 41. A gente não teve nada demais aqui não de entrada, cara. Olha, essas semanas aqui também a gente não teve. Essas 2 semanas aqui, ó. De janeiro aqui, ó. 16 e 23. A gente teve entradas aqui de 35 toneladas. Na última foi 34 toneladas também. 34,5 toneladas. Também não tem nada demais aqui também, galera, né? Como essa daqui, né? Que entrou aqui com 63 toneladas aqui nessa semana. Mas enfim. As reservas continuam boas ainda. Beleza. Galera, não tem muito o que falar não. Então era isso que eu quis passar pra vocês, beleza? Então a gente continua bem na soma de tudo aqui, né? A gente continua aqui com 58 mil pontos. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer com o ouro hoje. Pra onde for eu tô indo, eu prefiro compra, né, galera? Não sei vocês, mas eu prefiro compra. Eu lembro que quando um colega meu me falou aqui que, porra, se tu pegou e não pegou teu 0 a 0, tira que só tá tendo. Meu nome? Tira que já tá com 50 e poucos mil pontos. Eu falei, caraca, eu não acredito que eu tô com 56 mil pontos. Aí eu fui lá na hora, tinha pegado meu 0 a 0, que merda. Eu ainda quis fazer uma entradinha pequena, aqui, mas eu fiquei assim, cara, não vou fazer não. Eu acabei não fazendo mesmo, me deixei de mão e é isso, beleza? Então vamos esperar aí pra saber o que o ouro vai aprontar essa semana.
A tendência de alta aqui já está formada, pelo menos no meu canal. Não sei como é que o Marcelão fez no canal dele, mas o meu tá de boa. E vamos ver se a gente consegue pegar um canal bom aí pra gente aumentar um pouco a mão. E é isso, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto. Os!